Você pode se sentar. É um privilégio podermos estar juntos como igreja. E que bom que você está aqui. A gente sabe que feriadão geralmente Caxias esvazia, né? Estamos num número mais reduzido, mas não menos importante. Que Jesus possa falar ao nosso coração nessa noite. Queridos, o que eu tenho para compartilhar com a igreja é algo bem interessante, porque domingo passado, na verdade a semana passada, eu estava numa semana bem corrida e eu parei durante a semana para preparar a mensagem. Geralmente eu tiro um dia inteiro. E aí preparei a mensagem, tudo, fiz os slides e estava tudo certo. Sexta-noite o Rômulo me mandou uma mensagem, sexta-feira passada, retrasada, né, na verdade. Josi, posso compartilhar contigo a mensagem de amanhã? Eu, opa, peraí. E eles, não, beleza, Rômulo, é tu que está na escala? Sim, na verdade houve uma troca, era para ser eu, aí foi ele, porque ele ia viajar esse final de semana. E depois de ter lido a mensagem, conversei com eles, olha, é interessante como Deus fala a maneira dele, porque muito do que o Rômulo falou é bastante do que eu quero trazer hoje aqui, principalmente no sentido de coração. O Rômulo trouxe semana passada dizendo assim, olha, não se assustem se você achar que eu estou falando para você, não, primeiro chegou a mim, Deus ministrou na minha vida. E foi exatamente o que Deus já tinha ministrado na minha vida, eu só deixei, bom, já está pronta, semana que vem eu trago. E foi algo grandioso nessa manhã, algo tremendo e algo que a gente entende que é de Deus. E por que eu cheguei em compartilhar essa mensagem com a igreja hoje à noite? Daqui a alguns dias, e agora eu posso dizer algumas horas, faltam menos de 2 dias agora, 2 dias, tá, 2 dias. Eu vou estar completando 40 anos, estou aberto a presentes, ok, brincadeira. E 40 anos é uma idade simbólica, porque eu parei para pensar em muita coisa da minha própria vida, da minha própria caminhada. Enquanto eu estava falando isso hoje de manhã, eu vi o Pedro e a Teri rindo ali, né? Depois a Teri me mandou uma mensagem, Josi, a gente está no lucro, porque eu disse isso, olha, 40 basicamente é metade da vida. Já cheguei nessa metade da vida, o que vier daqui para frente é lucro. A Teri e o Pedro, quem conhece eles, a gente está no lucro, realmente, a gente está no lucro daqui para frente. Mas eu parei para pensar em algumas circunstâncias, porque eu já não sou mais tão jovem. Também não sou um ancião, apesar de que o corpo diz o contrário, umas dobradiças aí já estão rangendo. Mas enfim, eu já aprendi muito, já vi muita coisa na vida, já experimentei muita coisa, e experimentei muitas coisas boas, e também nem tão boas assim. Só que tem muita coisa que eu, olhando para trás e pensando no dia a dia, é o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E uma conclusão que eu cheguei sobre a minha vida, eu sou livre. Eu sou livre. Você se sente assim? Isso faz algum sentido para você? O texto de Gálatas, o início dele faz algum sentido para você? Compartilhar com você que Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Isso faz sentido para você? Nós vamos falar um pouquinho sobre liberdade nessa noite. Falar um pouquinho sobre se sentir livres. Eu quero convidar você para baixar sua cabeça mais uma vez, abrir seu coração, vamos orar. Pai, nós te pedimos, Senhor, que tu tenha liberdade para falar nos nossos corações. Ó Deus, vamos falar de liberdade e sabemos que a liberdade está em ti. Ó Pai, que tu possa falar aos nossos corações, que tu possa, Senhor, ministrar, que nossos ouvidos estejam atentos, mas que o nosso coração e a nossa mente estejam voltados para o que teu Espírito tem para falar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho conversado com muitas pessoas e eu tenho visto que as pessoas não estão conseguindo sentir essa liberdade em Cristo porque elas estão presas em muitas coisas. Pessoas estão presas em pessoas, estão presas em circunstâncias, estão presas em N coisas e não conseguem se sentir livres. Não conseguem ter bons relacionamentos, não conseguem se sentir satisfeitas.
e por final não conseguem se sentir felizes. E aí o que acaba acontecendo? O mundo aí fora diz, olha, você tem o direito de ser feliz. E dentro do meio cristão, muito tem se ouvido disso também. E deixa eu trazer uma frase que eu já trouxe aqui, talvez ela soe um pouco forte, mas eu e você temos direito sim. O direito que nós temos e teríamos é o inferno. Esse era o nosso direito. Só que em Cristo, tudo isso muda. Porque foi para a liberdade que Ele nos chamou, foi para a liberdade que Ele conquistou ali através da cruz, e a gente vai falar um pouco sobre isso, porque antes escravos do pecado, agora em Cristo nós somos novas criaturas, o que ficou lá atrás ficou, nós somos livres em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E essa liberdade é somente em Cristo. Mas por que então que a gente volta a fazer aquilo que a gente fazia antes? Por que então que a gente não se sente livre, na verdade? Por que a gente muitas vezes retorna ao pecado antes praticado? Jesus fala que a gente não deve lançar pérolas aos porcos no sentido de dar valor, de dar o que é de valor para coisas inúteis. Perder com coisas inúteis. Mas o que é que tem tido valor na sua vida? E lembre-se, isso chegou para mim, não estou apontando para ninguém. Qual a importância? O que é que te move? O que é que mexe com você? O que é que te faz sair da cama todo dia? É o seu emprego? É o seu status diante das pessoas? É o seu ego? É a sua aparência? A gente vive num mundo fitness. O que é que move você? Deixa eu te perguntar uma coisa. Almas têm tido espaço na sua agenda? Almas têm mexido com o seu coração? Porque foi para isso que Ele nos libertou. Foi para isso que nós fomos criados, para engrandecer o nome dEle. Para com nossa vida as pessoas olhar para nós e ver diferença e novidade de vida e sentir, olha, tem algo diferente com essa pessoa. Eu quero conhecer sobre isso. Eu quero entender sobre isso. O que Ele nos deixou foi para fazermos discípulos de todas as nações. Esse é o meu e o seu papel. E aí uma pergunta que por muitos anos me incomodou, desde a minha adolescência. As pessoas sabem que eu sou cristão? As pessoas têm visto em mim diferença? O meu vizinho já ouviu testemunhar de Cristo? E aí muitas vezes a gente se esconde atrás de algumas coisas e diz, não, mas eu não tenho esse dom. Eu não sei falar, eu não sei como trazer. E a gente acaba se escondendo e deixando a vida passar. Deixa eu te perguntar uma coisa, a sua vida fala? Porque a gente dá muita importância para algumas coisas que não são tão importantes assim, e as coisas do reino a gente acaba deixando de lado. Um exemplo bem simples, se você fizer um curso de paraquedismo, no final de uma semana você tem a teoria pronta, você sabe tudo sobre pulo de paraquedas, você entende tudo. E aí, em off aqui, ó, é meu sonho. O aniversário está chegando, ó, não fica a dica, tudo bem. Mas você sabe tudo sobre pular de paraquedas. E aí o que você vai fazer com essa teoria? Você vai lá e se atira do primeiro avião que tem? Porque você já sabe toda a teoria? Ou você vai praticar, você vai fazer saltos com quem já sabe para você se aperfeiçoar, você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu para realmente poder fazer em determinado tempo um salto sozinho. A gente se preocupa e faz o que é necessário para muitas coisas, mas por que com o reino de Deus isso é diferente? Por que com a nossa vida a gente não faz e não tem essa mesma preocupação também?
Por que que as coisas de Deus não são tratadas a sério muitas vezes por nós? Eu não sei como fazer, deixa para quem sabe. Você tem se dedicado a buscar conhecer Deus? Você tem buscado se dedicar em se aproximar dEle? Isso não depende do pastor, isso não depende do irmão, isso não depende nem do seu cônjuge, isso depende de você. Eu sei que eu estou pegando um pouquinho pesado aqui, mas, como eu disse, são algumas coisas que vieram ao meu coração. Algumas coisas que Deus ministrou primeiramente para mim. E me ocorreram esses pensamentos não só com essa chegada da idade, o pessoal diz que tem a crise dos 40, não cheguei nela ainda, espero não chegar. Porém, eu parei para pensar em muita coisa, porque eu vejo pessoas, vejo crentes, vivendo uma vida de qualquer jeito. Eu vejo pessoas cristãs, que se dizem cristãs, usando, eu posso todas as coisas. Espera aí, nem tudo convém. Nem tudo edifica. Como assim eu posso tudo? Não, não é por aí. Agora, quando eu paro para falar sobre isso, talvez você esteja se perguntando, mas ele não queria falar sobre liberdade? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho visto cristãos vivendo um modismo do evangeliquez gospel. Pessoas que enchem a boca para cantar e dizem, eu sou precioso, mais do que o ouro puro de Ofir. E chora. Mas sai daqui, tem uma vida de promiscuidade. Dentro da igreja é uma pessoa, fora é outra completamente diferente. Foi para a liberdade que ele nos chamou. Porque o evangelho traz mudanças de vida. No evangelho tudo se faz novo. E é sobre isso, sobre essa liberdade que eu quero compartilhar com você. Se você tem sua Bíblia, convido você a abrir em Filemon. Se você não tem, fique tranquilo, vai aparecer aqui no telão. Filemon foi uma carta escrita por Paulo, com um sentido voltado, que nós vamos falar nessa noite. Só que é interessante a gente entender o contexto ali. Paulo, quando ele escreve para Filemon, ele estava preso. O versículo 1 nos informa isso, olha, versículo 1. Filemon tem um capítulo. Fala o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Lucas, ao amado Filemon, que também é nosso colaborador. Paulo está preso, está entre algemas, está no cárcere, e está escrevendo para um irmão em Cristo. Filemon, olha, eu, prisioneiro de Cristo, estou escrevendo para ti. E é interessante, porque essa carta tem um objetivo, e a gente vai falar sobre ele, mas Paulo estava preso, e é importante a gente observar isso, porque mesmo preso, ele não se condoeu com isso. Poxa, eu estou fazendo tudo certo, estou pregando o evangelho, e olha onde é que eu vim parar. Paulo escreve para Filemon porque ele tinha um objetivo conquistado ali naquela prisão. Você conhece casos de pessoas que foram presas e mesmo assim continuaram com um objetivo firme? Talvez a história de Daniel, lançado na cova dos leões por simplesmente orar a Deus. Talvez a vida de José, vendido pelos irmãos, preso porque ele não quis adulterar, não tinha motivo nenhum para estar lá. Ou talvez até mesmo a vida de Jó, que não foi preso, mas tudo o que passou e tudo o que ele viu, e mesmo assim ele permanece firme nos seus ideais em Cristo, em Deus. E tem muitos outros que a gente pode citar aqui, mas essas pessoas, esses homens, eles causam diferença na vida daqueles que estão ao redor deles, porque eles tinham um objetivo em comum, que era permanecer firmes nos seus ideais. E mesmo presos, mesmo trancafiados, mesmo perdendo várias situações, eles se sentiam livres em Cristo e por isso faziam a diferença. Eles se sentiam livres na presença daquele que os criou. E não era a prisão, não era a situação que fazia com que eles desanimassem. E quanto menos do que isso que a gente desanima. Mas Paulo está escrevendo
para Filemão com um intuito, como eu falei. A gente vai ver no versículo 10. Paulo diz o seguinte: faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo estava preso, mas ele tinha a liberdade de falar sobre aquele Cristo que mudou a vida dele. E ali mesmo dentro de uma prisão, ele gera um filho entre algemas, Onésimo. Ouviu falar do amor de Cristo. Olha a circunstância que Paulo estava adversa, mas mesmo assim, ele trouxe pessoas para Deus. Ele trouxe pessoas ao pleno conhecimento da verdade que liberta. E é interessante o porquê que Paulo escreve essa carta para Filemão. Versículo 12 até o 17 diz o seguinte: eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Você compreende o que está acontecendo aqui? Paulo, falando do Evangelho, leva um homem, Onésimo, a conhecer Jesus. Esse homem, Onésimo, fora escravo de Filemão. Naquela época era muito comum se ter escravos. Você conhece a história, você sabe como era, e era bem normal para o âmbito da época e de todo o contexto ali. Se bem que hoje em dia a gente tem visto aqui bem próximo de nós acontecer a mesma coisa que acontecia há muitos anos ali atrás, mas o contexto totalmente diferente. Naquele contexto ali, podia-se ter esses escravos. E o interessante é que Paulo está escrevendo para Filemão, demonstrando que agora aquele homem deveria ser recebido não mais como escravo, mas como servo de Deus, como irmão em Cristo. E é interessante isso porque o Evangelho na vida de Filemão causou diferença na forma como ele olhava toda essa situação, e Paulo está escrevendo para ele por causa disso. Só que o Evangelho que traz a liberdade na vida de Onésimo também é muito forte, porque agora ele não é mais simplesmente Onésimo o escravo, ele é Onésimo, filho de Deus, do Altíssimo. Ele faz parte de uma família que antes ele não pertencia, porque o Evangelho traz mudança. E é interessante porque a vida de Filemão poderia ser traduzida em diferença também, porque Paulo conhecia Filemão. E Paulo escreve justamente para ele, porque sabia que ele poderia fazer algo a mais. Imagina, abrir mão de um escravo não era algo comum. Abrir mão de alguém que fugiu e deu certamente alguns danos a ele, e deu algumas dívidas a ele, simplesmente perdoar não era algo comum. Escravos movimentavam o comércio naquela época, e para você ter um escravo você tinha que investir um valor alto. Um escravo bom. E Paulo está dizendo para Filemão, olha, recebe ele como irmão em Cristo. Era pedir bastante, você consegue ver isso? Você consegue ver que em muitos momentos a gente tem que abrir mão de algumas coisas, e a gente considera aquilo muito valioso, e a gente não quer abrir mão disso? Paulo estava pedindo algo grande para Filemão. Mas olha o que Paulo diz a respeito de Filemão, e é o porquê que Paulo está escrevendo para Filemão. Versículo 21 diz o seguinte: certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo.
Paulo tinha convicção de quem era Filemão. Paulo tinha convicção do que Filemão demonstrava na sua vida diária. Por isso ele está dizendo, olha, certo estou da sua obediência, eu sei que você vai fazer mais do que eu estou pedindo. E é interessante porque quando a gente lê o texto todo ali, a gente entende e vê que o próprio Filemão fora ganha por Paulo também. E aí Paulo poderia ter uma abordagem diferente nesse momento. Paulo podia chegar e dizer assim, olha, eu, apóstolo, eu que implantei várias igrejas, estou ordenando que você receba Filemão aí, Onésimo aí. Mas não é assim que Paulo age. Paulo podia dizer, eu estou mandando, mas olha o que Paulo fala, 8 a 10 os versículos. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo podia baixar um decreto, ó, vai ser assim, quando ele chegar aí, você vai tratar ele assim. Não, por causa do amor. Eu quero pedir em amor. Eu sentiria a liberdade de dar uma ordem, mas eu prefiro pedir a você. Isso se chama modéstia, isso se chama humildade. E quanto disso a gente precisa nos nossos dias atuais? Porque quantas vezes você já viu atitudes assim? Não, porque eu estou mandando. Ou talvez você já teve essa atitude assim. Não, porque na minha empresa eu tenho um status, eu tenho que manter o status, então eu mandei e pronto. É assim e está acabado. Quantas vezes a gente fazendo isso, a gente não demonstra o evangelho através de nós? Eu conheci um homem que era líder de uma grande empresa aqui na região e que era membro da igreja. E as pessoas dizem, nossa, na igreja é uma bênção. Lá na empresa tu não conhece a peça. Você consegue ver incoerência com o evangelho e vida? Você consegue ver o quanto eu e você somos responsáveis com a liberdade de outras pessoas? Porque elas vão conhecer Cristo através de mim e da sua vida. E é interessante porque essa pessoa por anos foi líder e hoje não está mais nem trilhando o caminho do evangelho. E eu comento sobre isso porque eu já falei aqui em público que certa ocasião eu ouvi alguns amigos meus dizendo o seguinte, o Josiel é crente, mas ele é que nem nós. E aquilo foi um baque. Eu espera aí. Se eu sou crente, mas sou que nem eles, eu não estou sendo salvo, eu não estou sendo luz, eu não estou sendo coisa nenhuma para demonstrar Cristo para eles, porque eu sou que nem eles. E aí é interessante porque muitas vezes a gente vive a nossa vida cristã dessa forma. A gente muitas vezes não quer abrir mão de pequenas coisas, porque parece que são grandes coisas, e eu não vou conseguir viver sem, e a gente deixa o evangelho morrer através da nossa vida. Como tem sido a sua vida cristã? Ela tem sido referência? Ou apenas você tem sido mais um no meio? Você tem ordenado aos outros? Ou você tem demonstrado através do amor que pode ser feito diferente, de forma diferente? Você tem demonstrado o evangelho para as pessoas de forma eficaz? Porque a liberdade que o evangelho traz não nos deixa viver aprisionados às circunstâncias, não nos deixa viver aprisionados em coisas. Porque Jesus nos dá uma liberdade e essas coisas que o mundo oferece não fazem mais falta para nós. No caso de Filemão, a perca de um escravo não era nada comparado ao poder viver em comunhão com Deus.
No caso de Filemão e Onésimo, era algo muito grandioso que poderia acontecer naquele meio. Porque Paulo só escreve para Filemão, como eu falei antes, por saber da vida de Filemão e porque Filemão fazia diferença no meio onde ele vivia. Versículo 7, Paulo fala o seguinte a respeito de Filemão: pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. No versículo 1, eu peguei só a parte A, mas na parte B fala que tinha um encontro na casa de Filemão. Filemão era alguém que no meio da comunidade estava exercendo o seu ministério, alguém que estava demonstrando o amor de Cristo na vida dele, a ponto de animar o coração de Paulo, ser reanimado por causa do que ele ouviu falar do que Filemão fazia. Filemão estava disposto, estava se colocando na brecha, Filemão estava trabalhando no que ele deveria fazer. Para nós crescermos, nós precisamos nos dispormos. E aí essa semana eu estava conversando com um rapaz, e ele me disse assim: Josi, eu fiquei triste outro dia porque eu cheguei na igreja e estava o Felipe lá no estacionamento. Estava tu e o Adelso ali na porta. O Davi estava fazendo outras coisas ali. Cadê o povo que serve? Eles, olha a oportunidade aí. Cadê o povo que serve? A gente às vezes quer receber, mas a gente não quer se doar. A gente quer ser abençoado, mas a gente não quer ser bênção na vida dos outros. Porque vai exigir de mim, poxa, eu tenho só esse dia para mim descansar, e aí, vai. Gente, o Evangelho traz vida para pessoas. O Evangelho, através de mim e de você, renova vidas. O Evangelho traz pessoas da escuridão, das trevas, para o reino da luz, e isso é grandioso. Só que muitas vezes a gente não quer se envolver. Filemão se envolvia. O quanto você está disposto a crescer? O quanto você tem se doado para ajudar outras pessoas a crescer também? Paulo dá o exemplo através desse texto. Porque ele diz para Filemão, olha, recebe ele e trata como se fosse a mim. Mas olha o que Paulo fala para Filemão. Versículo 18 e 19. Lembrando que ele era um escravo. E se ele causou algum dano a você, ou se lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto, eu pagarei. Por ele ser escravo e ter fugido, certamente ele deu algum dano, ele tinha débitos ali com o seu senhor. E Paulo está dizendo, olha, agora assume e receba ele como servo de Cristo, como se você receberia a mim, e se ele te causou algum dano, põe na minha conta, porque eu vou pagar. Pode ser que não seja agora, porque Paulo estava preso, mas eu pagarei. Paulo está demonstrando, olha, tem que se doar, tem que fazer, eu não vou esperar por outros, eu faço, é comigo. Chama a responsabilidade para mim. E aí eu quero convidar você a imaginar a volta desse escravo para casa. Aquele homem que antes tinha que fazer um monte de coisa pelo seu senhorio e pelas pessoas que chegavam ali, agora chega e tem uma pessoa que vai lavar seus pés. Ele vai ter uma cama, um quarto reservado para ele, ele vai ter um lugar na mesa para sentar e comer junto. E aí imagina aquelas pessoas que frequentam a casa de Filemão, olhando assim, mas não é aquele ali o escravo que fugiu? Não é ele que te deu um prejuízo? Não é ele que tinha que estar no tronco? Olha a oportunidade que o Evangelho traz, da liberdade de se falar sobre o perdão, de falar sobre Jesus, de falar o que Jesus fez na vida de Filemão e do que Jesus fez na vida de Onésimo. Quão grande é essa oportunidade que acontece e que o Evangelho traz. O Evangelho traz mudanças, o Evangelho traz liberdade, o Evangelho traz novidade de vida. Um homem que era escravo, agora é um homem livre.
E é interessante porque eu convido você a lembrar de uma parábola que Jesus falou sobre o filho pródigo. Que o filho retorna para casa depois de ter gasto tudo. O que acontece com o irmão dele? O irmão dele fica lá de lado. Meu pai nunca me fez uma festa. Agora o outro que gastou tudo, o que é isso? É o olhar. A forma como se olha, o olhar do pai para o filho que retorna, e ali Jesus está mostrando essa situação, que o amor do pai envolve e perdoa a multidão dos erros, mas tem o olhar do irmão que também não vê dessa forma. Quantas vezes eu e você olhamos com esse olhar, aquele ali não merece isso. Olha só, eu estou fazendo tudo, mas não, tem algo errado aqui. Você já fez isso? Eu já fiz. Nós fomos chamados para a liberdade. E como eu iniciei lá em Gálatas falando dessa liberdade, a continuidade do texto de Gálatas fala algo interessante. Gálatas 5, 13 e 14 diz o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Como viver essa liberdade? Nós somos livres em Cristo, e por que dessa liberdade? O Fê tem depois um convite para fazer, para você entender sobre isso, para você entender sobre o que é essa liberdade, à luz da palavra. Mas por que muitas vezes a gente não consegue viver essa liberdade e dar ocasião à carne? Como ser feliz com relação ao que eu tenho e ser satisfeito com relação a isso? E ele fala para ser servos em amor. Ele fala para nós amar o próximo como a nós mesmos. E muitas vezes a gente esquece o quão grandioso é isso. Você tem disposto o seu coração para servir, ou você tem mandado onde você serve? Traz diferença porque a forma como eu demonstro esse amor ao próximo faz com que as pessoas vejam Jesus em mim, ou não. Eu falei aqui pela manhã que nesses últimos tempos mexeu muito comigo isso de estar se aproximando dos 40, mas ao mesmo tempo também o Rômulo até falou domingo passado aqui, é difícil, eu não conheço alguém que fica brabo com o Josi. E aí eu trouxe essa responsabilidade, por quê? Minha esposa estava aqui pela manhã e eu comentei isso. Ela é a pessoa que sabe se o que eu estou falando aqui é verdade ou não. Porque eu posso demonstrar para as pessoas ser um tipo de pessoa, mas na prática da minha casa ser totalmente diferente. E não é coerente isso. Então a responsabilidade que eu tenho de trazer o que eu vivo é muito grande. Não por causa de mim, mas por causa de Cristo em mim. Eu já falei em certa ocasião aqui, que tem uma historinha, né, que é uma piada em si, mas que não deixa de ter um fundo de verdade, que certa oportunidade a esposa do pastor chegou na igreja com o caminhão da mudança e jogou tudo para dentro. E aí, o que está acontecendo? O que foi? Eu disse, não, porque aqui na igreja tu é amoroso, por aqui tu trata todo mundo como querido, como irmão, lá em casa é outro, então vou morar aqui dentro. Pronto, resolveu. E basicamente isso é o que acontece com muitos de nós. As pessoas veem Cristo em nós ou não veem. E isso é muito sério, porque a forma como nós temos vivido essa liberdade tem dado ocasião ou não para a carne. A forma como eu tenho vivido a liberdade que eu tenho em Cristo, fala que se eu vou viver de forma coerente, ou se eu não vou levar desaforo para casa, porque afinal eu sou filho do rei, eu sou cabeça, eu não sou a cauda. E a gente tem um monte de frases prontas que ferem pessoas, que afastam pessoas. Somente pessoas livres podem amar de forma voluntária. Porque se a gente é obrigado a fazer algo, aí não é amor.
E a gente usa um exemplo aqui, se você que chegou na igreja há pouco tempo já sentou para conversar comigo, eu sempre uso esse mesmo exemplo também. Que é, se eu estou passando o vassourão aqui, úmido, né? E aí passa uma pessoa. Eu dou aquela olhada, né? Continuo ali, fazendo meu serviço, afinal de contas eu estou colaborando com a igreja. Aí a pessoa volta. Aí eu já... A pessoa torna a passar, aí pronto, joga o vassourão longe e diz, vem cá, tu não está vendo o que eu estou fazendo aqui? Não tem como tu esperar secar? Esse é o serviço de quem está fazendo para transparecer. Agora, quando a pessoa passou a primeira vez, ótimo, estou fazendo, vou continuar fazendo. A pessoa veio uma segunda, eu olho e diz, vem cá, tu está precisando de alguma coisa, posso te ajudar? O contexto é totalmente diferente, porque a colocação do que você está fazendo com o amor faz com que a pessoa também se sinta amada. Olha, ele está preocupado comigo. E isso faz total diferença na nossa vida para exercermos essa liberdade que nós temos. E entender sobre essa liberdade faz toda a diferença. Eu conheci nos meus tempos de seminário um homem simples, inculto, um homem iletrado, estudou até a 2ª série apenas, seu João. Um homem que no falar, você ficava, caramba, esse cara tem intimidade com Deus. Só que seu João, na sua juventude, foi matador de aluguel. Matou inúmeras pessoas, nem ele sabia quantas pessoas tinha matado. E seu João conheceu o Evangelho, entendeu sobre quem é Cristo, entendeu sobre o pecado. E lá no interior do Espírito Santo, ele foi até uma delegacia e disse, olha, eu vim aqui para me entregar porque eu preciso ser preso. Eu preciso pagar pelo que eu fiz. E aquele advogado ficou tão, o delegado ficou tão embasbacado com aquela situação, porque, olha, eu não tenho acusação contra ti. Eu não tenho nada que possa te colocar na cadeia. O que eu posso te dizer é, vai para casa e se surgir alguma coisa, eu vou ficar com o seu endereço e a gente vai te procurar. Seu João fez o que ele sabia que deveria fazer, sem medo da consequência que viria. E seu João continuou caminhando com Cristo, e lá no seminário, todo domingo a gente saía fazer evangelismo de rua. E o rapaz que conta essa história, eu lembro que era muito engraçado, porque ele diz que saiu com o seu João entrou num bar e começou a falar da liberdade que o Evangelho traz. E um homem diz para ele, liberdade, eu já sou livre, para que eu vou querer isso? E o Senhor diz, eu vou te provar que você não é livre. Enche um copo de cachaça aí. Aí o rapaz, que é isso, seu João, o que o senhor vai fazer? Encheu o copo, ele pegou o copo de cachaça e disse, aqui ó, eu sou livre porque eu escolho se eu quero ou se eu não quero isso aqui. Tu precisa disso aqui para viver. A simplicidade de um homem que naquele momento foi usado para demonstrar sobre a liberdade para aquele homem. Olha, eu sou livre, você não é. Me faz pensar no quantas coisas eu deixo de abrir mão porque eu acho que aquilo é necessário para mim, mas eu não sou livre. O quanto você tem aberto mão daquilo que você acha que é necessário para você seguir em frente. Liberdade imposta não é liberdade. Se tem algo que te prende, algo que você não consegue viver sem aquilo, é isso que te afasta de se aproximar de Deus. É isso que nos faz olhar muitas vezes para nós mesmos e não colocarmos diante de Cristo a nossa vida. Porque Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados. Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, e não são circunstâncias que vão nos impedir de nos aproximar dEle. Se você sentar um pouquinho comigo e ouvir um pouquinho da minha vida, você vai entender que teve inúmeras situações que poderiam me afastar de Deus. Mas a minha coerência em saber quem é Ele, em saber que eu preciso dEle, acima de tudo, me fez permanecer firme nos seus caminhos. Saber que Ele se entregou naquela cruz para que eu pudesse ser livre. Saber que Ele pode me usar para que pessoas possam conhecer Ele,
É algo que eu não tenho como dimensionar, porque almas são importantes para Deus. Viver uma vida em Cristo satisfaz você. Viver uma vida em Cristo faz com que você não olhe para as mazelas, que você não olhe para as circunstâncias, que a gente não olhe para tudo que está ao redor, mas que a gente olhe para o autor e consumador da nossa fé. Aí você diz assim, mas você não sabe o que eu estou passando. Falar é fácil. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus sabe. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você tem experimentado, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe exatamente o que você está passando. E é interessante porque se você experimentar entregar seu caminho ao Senhor, confiar nele de todo o seu coração, você vai experimentar coisas grandiosas da parte de Deus. Você vai ver o que Ele pode fazer, você vai experimentar uma vida plena, uma vida agradável, uma vida perfeita dentro da vontade de Deus. E isso só é vivido, essa liberdade só é vivida em Cristo, porque Cristo foi levado a uma cruz. E depois dessa cruz houve um túmulo vazio. Depois desse mundo vazio houve um mundo redimido por causa do grande amor de Cristo e a possibilidade do perdão através dele, para mim e para você. É interessante porque a gente muitas vezes cita muitos versículos e a gente sabe alguns decora e salteado e a gente não para pensar no teor desses versículos. João 8,36, que é um versículo bem conhecido, fala que se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. É em Cristo. Se a gente olhar para nós, se a gente olhar para o que a gente tentou conquistar, se a gente olhar para o que já temos como bagagem, a gente não consegue prosseguir adiante. Mas quando a gente olha para Cristo e para o que Ele fez naquela cruz, por mim e por você, nos dá uma dimensão muito maior do que nós estamos fazendo aqui. Ele precisou morrer para que eu e você pudéssemos ser livres. E nesse contexto desse versículo, Jesus vai dizer, o conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E aí, eu sou livre, eu falei que eu sou livre porque a morte não é mais o fim. Eu sou livre porque o pecado já não pode mais me dominar. Eu sou livre porque eu conheço o meu Senhor e Salvador. Ele vive em mim e é através dele que eu posso falar sobre esse amor. É através dele que eu posso todas as coisas. E é interessante porque muitas vezes, como eu falei antes, as pessoas estão dizendo assim, não, eu posso tudo. Você consegue compreender que o eu posso tudo é o que eu quero, é o que eu não consigo, ou o que eu vou conseguir, é o que eu mereço, é eu. E quando eu posso todas as coisas em Deus, não é em mim, é nele. Não é o que eu quero, mas é o que Ele é, o que Ele quer, muda o patamar do nosso olhar para a vida diária cristã. Eu não sou mais o centro, mas Cristo sim é o centro da minha vida. É Ele que verdadeiramente nos liberta, é nele que nós verdadeiramente seremos livres. Faz diferença na nossa forma de viver diariamente. Porque quando eu entendo que eu sou livre em Cristo, o meu cônjuge já não é mais o problema. O irmãozinho não é mais o problema. O meu chefe não é mais o problema. As circunstâncias não são mais o problema. Porque Jesus diz, olha, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. É Ele a nossa referência. É nele que nós vamos vencer e sentir essa liberdade. E aí talvez você diz, mas muitas vezes eu não consigo sentir isso. Em muitos momentos é difícil, e vai ser difícil. Mas é o que Ele falou, olha, vocês vão ter aflição. Mas eu venci o mundo. E na minha vida em específico, olhando para a minha caminhada, em muitos momentos que eu desanimei, eu consegui olhar para uma promessa que Jesus fez. E foi o que me manteve firme nessa coerência. Jesus, quando estava subindo aos céus, Ele disse, eis que estarei convosco todos
os dias. Ele não disse em alguns, ele disse todos os dias. É o dia bom e é o dia ruim também. Mas Ele está conosco, isso é maravilhoso porque a gente não está só. Não é na nossa força, não é no eu posso, é através de Cristo eu posso. Isso faz total diferença. E é interessante porque Jó conseguiu enxergar isso. Eu citei Jó antes, né? Jó, ele conseguiu, em meio àquela crise tremenda que estava na vida dele, olhar e dizer, olha, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso é um nível de intimidade profunda, que mesmo em meio à dor, não reclama, mas agradece. Isso é um nível de proximidade com Deus grande, porque não é a circunstância que nós cantamos aqui hoje, não é as cadeias que eu estou vivendo, não é a dificuldade que me impedem de ver o quão bom tu és, porque os meus olhos te veem, porque eu sei quem tu és, não são as circunstâncias, não é o jeito que eu quero fazer as coisas, mas é como tu quer para mim. E isso muda a nossa forma de ver liberdade. Nós vamos cantar uma música, e eu quero convidar você, talvez se você não conhece a música, meditar sobre a letra dela. Porque antes escravos do pecado, agora em Cristo nós somos novas criaturas, livres, de verdade. Nos faz viver de uma forma diferente, porque a gente está vivendo em dias em que as pessoas são descartáveis. A palavra não tem peso nenhum. Ninguém tem mais honra no que fala. A forma de se viver, se eu não estou feliz, segue a vida, deixa para lá e eu vou viver a minha felicidade aqui. Você consegue enxergar que isso é o imperialismo do eu? Eu preciso, eu quero, eu não estou sentindo, eu não sou feliz. Tem uma imagem ali, White, que é o significado do eu. O eu tem que ser deixado aos pés da cruz. O eu não pode imperar na nossa vida, mas Cristo sim tem que ser quem nos governa, quem nos direciona, quem nos orienta. Cristo tem que ser o que nos move. Tem que ser o seu motivo de cantar, tem que ser o seu motivo de se alegrar, tem que ser o seu motivo de buscar conhecer mais dele, para viver ele. Mas o seu eu tem que ficar aos pés da cruz. Porque quando a gente busca em nós, as respostas não são suficientes, mas quando a gente busca em Cristo, a gente consegue ver grandes coisas que a gente não tinha experimentado até então. O que Jesus fala para mim e para você em Lucas 9:23 é que se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Mas isso é liberdade, tomar a cruz? Sim. A verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Carregar a cruz é abrir mão dos meus direitos. Carregar a cruz é dizer, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso sim é viver em liberdade. Saber que eu não preciso mais viver apegado aos medos, viver apegado às circunstâncias, viver apegado às situações, mas que eu posso olhar para quem me libertou e viver uma vida plena e assim experimentar a vida que Ele tem para nós, que é boa, perfeita e agradável. Com a melodia
Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Oh, abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Sou filho de Deus. Abre o mar. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu nos comprou naquela cruz com o preço do Teu sangue. Obrigado porque nós não precisamos mais viver com medo, atemorizados, mas podemos olhar para um Cristo ressurreto que venceu a morte e que nos deu a vida para que vivamos ela em abundância. Pai, nos ajuda, Senhor, a olhar para Ti, Senhor, não olhar para as circunstâncias, mas que nós consigamos, Senhor, ver esse Teu amor grandioso, Pai, que nos comprou, que nos resgatou. Obrigado porque somos livres em Ti e nos ajuda, Senhor, a vivermos essa liberdade na plenitude dela, sentindo o Teu amor cada dia, Pai. Ajuda meus irmãos no decorrer dessa semana, Senhor, a conseguir ver esse Teu cuidado e esse Teu amor em cada detalhe das nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado por esse amor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, que sua semana seja uma semana livre em Cristo. Lembrando que
não é eu que posso as coisas, mas é em Cristo. Aí sim eu posso as coisas, por causa dele em nós. Eu quero lembrar, eu esqueci de falar com o Aiton lá em cima. Aiton, tem uma fotinho ali, não sei se vai ser possível resgatar, do Bazar. Ótimo, essa equipe é fantástica. Dia 13 de maio, às 13h30, a gente vai ter um bazar aqui na igreja. Esse bazar é voltado não para arrecadar dinheiro para nós, mas tudo que é arrecadado através do bazar é transmitido em amor para a igreja, para a comunidade, para pessoas, missionários que a gente sustenta. O dinheiro não fica aqui. Então, se você tem a oportunidade de estar aqui, passar aqui para olhar, vale muito a pena. Eu comprei, você sabe que o homem geralmente usa, é difícil ter roupa de homem, né? Nesses bazar assim, porque o homem usa até rasgar. O ano passado eu comprei uma jaqueta que eu vou usar por uns 15 anos aí, boa, qualidade boa, muito boa, então eu recomendo. Se você puder vir, vai ser bênção, e você, através desse demonstrativo de amor, você também vai abençoar outras pessoas também. O Fê está aí pertinho? Está aqui. Fê tem um recadinho para dar para a igreja. Que Jesus abençoe a sua semana, que seja uma semana abençoada, abençoadora. E a gente vai encerrar com uma música depois, mas o Fê tem algo para comunicar aí. Boa noite, gente. O Josi usa roupa até rasgar, as minhas somem lá em casa, né? Daí minha esposa fica rindo depois que sumiram, né? Gente, nessa semana a gente vai começar uma nova turma para conhecer um pouquinho mais as Escrituras. Então o Josi hoje falou sobre ser livre, ele falou uma frase que eu acho muito impactante, que é a verdade, que todos nós merecíamos o inferno. E a ideia desses encontros, que começam na quinta-feira, das 19h30 até as 20h30, é começar entendendo por que nós estamos separados de Deus, o que é o pecado, como ele entrou no mundo, como Jesus nos salva, por que eu posso confiar no que a Bíblia me diz, porque a gente ouve muito por aí, não, porque a Bíblia não é confiável e tal. Então a gente vai começar bem do início da fé e vamos ter uma caminhada até o batismo. Então, se você não é batizado, se você não é batizado, ou mesmo que você já seja, mas você quer conhecer melhor os princípios básicos da fé, os primeiros passos, eu vou te pedir para preencher um cartão que está aí na frente das cadeiras, está nas capinhas, esse cartãozinho mais comprido, só escrever aí, eu quero entender melhor a Bíblia, eu gostaria de um estudo bíblico, é só preencher isso e depois entregar para a Sabrina lá atrás no Espaço Crescer Mais. Quinta-feira, 19h30 até as 20h30. Se você não pode na quinta-feira nesse horário, a gente vai ter esse estudo também no sábado, das 10h30 até as 11h30 da manhã. Então tem aí uma outra oportunidade para quem não pode durante a semana. E esse é um espaço onde perguntas são desejadas e bem-vindas, porque a fé não é contrário a ter perguntas. O contrário de não ter perguntas se chama fanatismo. Então, uma fé sincera que crê num Deus verdadeiro tem muitas perguntas, quer entender quem é esse Deus, quer entender quem é Jesus, quer entender por que a gente crê que Jesus é o Cristo, é o enviado, é o prometido de Deus. Então, se você tem perguntas, você quer conhecer melhor as Escrituras, você quer ser batizado, você quer ser batizada, quinta-feira, 19h30. Deus abençoe, vamos encerrar esse culto aqui com muita alegria, então. Vamos colocar de pé? Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se, diga! Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor
oh, não dá. Sem Jesus não dá Pra viver não dá. Sem Jesus não dá Pra viver não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Obrigado, Senhor. Sem Jesus não dá Pra viver não dá. Sem Jesus não dá. Pra viver não dá. Sem Jesus não dá. Amém. Vai em paz.